Olá pessoal, graças e paz. Quinta-feira, quarta-feira, dia 3. E nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal da CIB do Gramacho, com mais um estudo bíblico aqui nesse tempo de quarentena, que ninguém aguenta mais esse tempo de quarentena, mas é um tempo que nós precisamos ficar. Então quero convidar você que está chegando, deixar um oi, compartilhar com seus grupos, com o Facebook, com o Zap, porque daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo bíblico, né? O pessoal que está chegando aí, boa noite, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Espero que você esteja bem. Deixa aí informações, como é que você está, como é que está a família, como é que está a sua saúde. Graças a Deus a informação que temos é que todos da igreja estão bem, os irmãos, né? Ninguém foi levado, né? Pela graça de Deus todos estão vivos. Alguns adoeceram, mas Deus sustentou. Então quero convidar você que está chegando, dar uma boa noite, deixar aí a paz, a graça, compartilhar esse vídeo, né, com quem está chegando, que daqui a pouco nós vamos começar mais um pequeno grupo, mais um estudo bíblico no Evangelho de Lucas. Todos os dias, a partir das 20 horas, é o nosso ponto de encontro aqui da Segunda do Gramacho. É aqui que nós conversamos sobre a Palavra de Deus. E você é bem-vindo a esse lugar. Enquanto é isso, vamos escutando o louvor. Deixa eu ver quem está chegando aí, quem está por aqui. Mário Drummond, Carlos Rubens, Abílio, Valdeia e Abil, meu pai, minha mãe, meu irmão, Deus abençoe. Janaíra, Roseni, Giovanni, Eurico, Joselita, Deus abençoe também. Pessoal chegando, vai dando boa noite, graça e paz. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Mais um encontro às 20 horas em ponto da Segunda do Gramacho aqui no nosso canal, páginas da internet. Também, depois que acabar, vai para o YouTube. Muita gente não tem Facebook, só consegue assistir pelo YouTube. Tá aí Carlos Vinícius chegando, Deus abençoe, Vinícius. Manda um abraço aí para a família. Eurico, boa noite. Quem chegou, dá uma boa noite, deixa a paz aí, que isso é importante pra gente poder mandar isso aí para frente. Maria José, Deus abençoe. Adenilda, Deus abençoe também. O povo da segunda tá chegando. Beleza. Vamos lá. Aproveitando que você tá chegando, deixa eu fazer aqui um comunicado. Nós começamos hoje, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. Nós começamos hoje um estudo bíblico. Palestras com o professor Messias, às 10 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo não vai ter, só na próxima segunda. Mas começou hoje, às 10 horas da manhã, uma palestra sobre desenvolvimento pessoal, humano, administrativo. Uma palestra de um professor formado, tem mestrado, tem curso de administração, ele é pós-graduado, tem MBA também. Então é um tempo que nós temos que aproveitar para o aprendizado. Então você que está passando pelo canal da CIB do Gramacho, você pode entrar tanto no YouTube como no Facebook e participar desse momento tão importante que é o aprendizado. Então você que tem um pequeno negócio, você que está vivendo essa pandemia, como é que eu saio disso? Como é que eu me livro dessa situação? Então você pode, todos os dias, 10 horas da manhã, uma palestra ministrada pelo irmão Messias vai nos ajudar a pensar um pouquinho esse momento que nós estamos vivendo, tá ok? Então amanhã, 10 horas da manhã, entra no canal e você vai ver direitinho o que está acontecendo. Tá aí, Luiz Madeira, pastor Luiz Madeira, Deus abençoe você. Deus abençoe a Andressa, Deus abençoe aí também a Francisca, está assistindo com a Andressa lá todos os dias. Joselita já chegou também, Deus abençoe, tá ela lá e a sua família também. Um abraço a todos vocês. Então o pessoal está chegando, quem chegou deixa para a gente poder daqui a pouco começar o nosso estudo bíblico, tá bom? Então avisando rapidinho, todos os dias pela manhã, 10 horas da manhã, é um vídeo novo, uma aula
para o seu crescimento. Você pode compartilhar e aprender lá no canal da CIB do Gramacho. Depois vai para o YouTube, tá ok? Também quero informar os irmãos, nós começamos um novo mês de distribuição de cesta básica. O do mês passado já foi, nós estamos entrando agora em junho. E eu gostaria de pedir a você, se você pode abençoar, leve seu quilo, leve sua oferta. A pandemia, as pessoas pararam, mas a obra de Deus não parou. Pelo contrário, o trabalho aumentou, a procura aumentou, então nós precisamos muito da ajuda e do apoio dos irmãos, tá ok? Para a gente poder conseguir aí material suficiente para a gente abençoar as pessoas, né? Graças a Deus os quilos estão chegando, mas eu quero pedir a você que você apoie a sua igreja. A igreja continua aberta, ela não fechou, né? Ela continua trabalhando. Eu estou preparando tudo aqui. Enquanto isso, você vai compartilhando aí que nós vamos já começar. Vamos dar mais um minutinho aí para quem chegar. Quem chegar já vai deixando um oi, deixa um boa noite. E daqui a pouco nós já vamos começar o nosso estudo bíblico. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Uma outra coisa importante dizer para vocês que o pastor montou um canal na internet, meu pessoal. Nós estamos trabalhando com missões, então estamos produzindo vídeos de divulgação da obra missionária. Essa semana eu conversei com o diretor da junta e nós conseguimos também os contatos dos missionários agora na América do Sul, né? Vamos começando pela América do Sul, depois nós vamos para a África e cada um vai mandar um vídeo, vai mandar um comentário sobre como está o trabalho, filmando lá o projeto. E o nosso desejo é usar esse canal para divulgar o trabalho missionário. Nós estamos exatamente na campanha de missões mundiais. Infelizmente, né, fomos atingidos por essa pandemia. A campanha está em dificuldade de acontecer, mas missionário está no campo. Precisa de ajuda, precisa de oração e precisa também de apoio, tá bom? Então, essa informação que eu quero deixar para você aqui e dizer que nós estamos trabalhando, né? A igreja continua, a igreja não parou e a obra de Deus precisa prosseguir. Então, nós já vamos caminhar aqui para o nosso estudo bíblico desta noite. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíbliazinha aí. Nós estamos no capítulo 13 de Lucas, não é isso? Capítulo 13 de Lucas. E eu quero já ler o texto para você. Nós vamos caminhar no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir aqui o painel. Lucas 22 ao versículo 30. Nós falamos ontem sobre o capítulo 13, do versículo 18 ao versículo 21. Falamos sobre o fermento e falamos também sobre a mostarda, né? O que é em relação ao reino de Deus. Quem esteve no estudo acompanhou, quem não, pode ir lá no YouTube ou então no Face, você vai poder rever esse estudo bíblico, tá bom? Hoje nós vamos falar agora sobre a porta estreita. Esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, e eu acredito que para aqueles que já têm uma intimidade um pouco com o Evangelho, já de alguma forma aprendeu ou estudou sobre isso. Então nós vamos ver o que diz o texto. Diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforça-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de todas as partes, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares, a mesa no reino de Deus. E preste atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Bom, esse texto, como eu falei, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Jesus agora vai usar mais uma ilustração para falar um pouco sobre o reino de Deus. O interessante que o texto vai nos falar, que Jesus, como sempre, está pela cidade, ensinando, pregando a palavra, e ele então é abordado por uma pergunta.
alguém vai fazer exatamente uma pergunta muito interessante. Ele vai dizer, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Na visão de alguns teólogos, essa pergunta da preocupação sobre a quantidade surge de alguns pontos. Primeiro, que a salvação seria dos judeus, né, e não haveria espaço para os gentios. Essa é a visão na cultura judaica, pensamento provavelmente uma pergunta feita exatamente por um judeu. A outra possibilidade seria que essa visão de números, né, seria no sentido de que pessoas que deveriam seguir a lei judaica, que cumpriria direitinho as regras, as leis dos judeus, poderiam então alcançar a salvação. E o que nos chama a atenção, essa pergunta meio especulativa, buscando alguma resposta exata, Jesus vai falar exatamente o seguinte, olha, você está preocupado com quantos serão salvos? Esforça você. É mais ou menos assim, você está preocupado com a quantidade? Se preocupa em você se salvar. Essa visão de Jesus para esse homem que faz essa pergunta é interessante, ela é individual, ela é pessoal. Enquanto ele está preocupado com quem vai, ou quantos irão ser salvos, Jesus dá uma alfinetada, diz o seguinte, esforça você a entrar. Em vez de uma forma bem popular, vamos falar assim, bem popular de conversa, em vez de você ficar preocupado com quem vai ser, se preocupa com você, deixa os outros. Vamos dizer mais ou menos isso, né? Uma forma bem simples de dizer. Então, essa visão, Jesus vai cortar exatamente porque o que essa pergunta tem por trás dela é uma visão exclusivista, porque entendia que só os judeus seriam salvos, não haveria espaço para os gentios. Uma outra visão é que só seria salvo aqueles que cumprissem a lei, né, de Moisés ali, a lei, o Torá, a lei judaica, que somente ele, porque a visão dele é o seguinte, serão poucos que serão salvos, então ele já vai colocando mais ou menos uma pergunta e já jogando uma resposta. E Jesus dá um corte assim, como sempre ele faz, né? Você vai ler os evangelhos, ele é brilhante, né? Dentro de uma pergunta especulativa, que pode ser uma coisa ou pode ser outra, Jesus dá um corte nesse indivíduo que ele fala o seguinte, olha, esforça-te para entrar por essa porta. Em vez de você estar preocupado com o outro, o que o outro está fazendo, ou quem vai entrar, se esforça você para ser salvo. E isso é muito interessante, que faz um pouco a gente pensar. Algumas pessoas que nós conhecemos, né, eu acredito que você também conhece, que são muito de julgar os outros, né, ficar fulano, ciclano, beltrano. E agora com esse negócio de internet, então, o pessoal entra lá, quer criticar pastor, quer criticar a igreja, quer criticar isso e aquilo, né? Isso aí não é de Deus, isso aqui é de Deus, dizendo o que é e o que não é. É mais ou menos isso aqui que esse indivíduo está querendo botar Jesus aqui em uma situação. São poucos que serão salvos. Jesus diz, esforça-te, você em ser salvo. Deixa os outros. E essa trava, né, essa visão é muito interessante, porque quando a gente vai olhar o termo grego da palavra esforça-te, é o mesmo a raiz que vai dar a visão da palavra agonizar. Essa visão esforça-te, ela tem uma raiz no grego como agonizar, num sentimento de dor, né, de sofrimento, de angústia. Então a visão esforça-te, que Jesus vai fazer, ele vai colocar para esse homem que pergunta num sentimento de exatamente de empenhar energia. É como se alguém estivesse puxando alguma coisa ou empurrando alguma coisa ao ponto de estar gemendo. Se esforça, né? Agoniza para entrar. E essa é a visão que Jesus vai colocar exatamente para esse homem. Mas uma coisa a gente precisa ficar claro aqui. A salvação, ela não vem de mérito humano. A salvação não é por mérito humano. A salvação foi na cruz, através de Jesus, pelo seu sangue ele nos deu direito à salvação. É graça. Mas existe também uma parte nossa. Nesse sentido que Jesus fala, esforça-te para entrar pela porta, é um sentido de que eu preciso agonizar, eu preciso me identificar com essa proposta, eu preciso me esforçar com essa mensagem, eu preciso me enquadrar dentro
dessa visão de reino. Então, essa visão que Jesus vai colocar para esse homem não é no sentido de que ele tem que se esforçar para ser salvo pelo mérito humano, de se esforçar, de trabalhar para isso. Não, a salvação ela vem pela graça de Deus, mas cabe a nós a santificação, de estar no caminho, de estar caminhando apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar das tribulações, apesar da perseguição, de continuar no caminho, de continuar avançando, de não olhar para a direita nem para a esquerda. Essa visão que Jesus coloca para esse homem: esforça-te, agoniza para estar no caminho, para passar por essa porta. Não por seu merecimento humano ou uma capacidade humana, mas simplesmente com o desejo de passar a tal. Então, essa palavra é uma palavra que vai trazer para nós dois significados aqui. Nós vamos caminhar ainda mais. Primeiro, que nós temos que nos preocupar conosco. A Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si. Você não tem que dar conta do seu filho, você não tem que dar conta do seu pai, ou você que é mãe, você dá conta do seu irmão, do seu filho, da sua família. Cada um dará conta de si. Jesus fala: se esforça-te. Em vez de você estar preocupado quem vai ser, quantos serão, se esforça-te. Então, a salvação ela é individual. Segundo, a visão que nós temos aqui, ela é algo que precisa de empenho e dedicação nossa, não para conseguir, porque Jesus já conseguiu na cruz do Calvário. Mas essa graça que nos é dada também é um preço. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa foi a mensagem para os discípulos. Então essa mensagem que chega para nós hoje é exatamente essa. É uma mensagem de que eu preciso estar no caminho e eu preciso me esforçar para passar por essa porta. A terceiro ponto que vai trazer uma reflexão é que essa oportunidade ela tem um tempo. Ele vai dizer o seguinte: ó, a porta está aberta, ela é estreita, né? Mas vai ter um momento de que ela vai se fechar. E a gente vai ver exatamente isso, se eu não me engano, no versículo 23. Deixa eu ver se é o versículo 23. Não, 24. E quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Aí Jesus vai dizer o seguinte: primeiro, essa oportunidade ela é individual. Esforça-te, você precisa fazer a sua parte. Segundo, essa oportunidade ela demanda de nós esforço, dedicação, caminhar, seguir, toma a cruz e siga-me. E agora ele vai dizer que essa oportunidade ela tem um tempo determinado, porque se a porta fechar, não haverá mais outra oportunidade. Isso vai nos trazer a importância e a urgência das decisões serem tomadas imediatamente. Não há tempo, né? Eu sempre falo que quando a morte chega, não dá tempo de dizer adeus, não dá tempo de dar tchau, não dá tempo de deixar um oi, ou mandar um recado pelo zap. Quando a morte chega, ela chega e não há tempo mais para nada. Então as decisões, como nós sempre falamos, visitamos alguém, doente ou não doente, porque para você morrer você não precisa estar doente, é só o seu coração se irmar de parar de funcionar, ou alguma veia na sua cabeça aí se irmar de estourar, você vai embora, partiu. Então essa visão de estar decidindo, ela precisa ser automática e imediata, porque se a porta fechar, se o coração parar, se as coisas não funcionarem, não dá tempo de dizer adeus, não dá tempo de tomar nenhuma decisão. Então Jesus vai dizer da importância de se esforçar, de simplesmente também estar atento, porque a porta ela é pequena, mas ela também tem um tempo de se fechar. Então há necessidade de que as pessoas que se aproximem do Evangelho se posicionem imediatamente em servir a Cristo, em estar na casa de Deus, em estar servindo a Ele, abrindo mão das coisas que fazem ou que agem, e vá seguir a Deus. Não é como amanhã ou depois. Depois não tem depois, só na morte chega, não há tempo para nada. E uma outra parte interessante que nos chama a atenção nesse texto é que, por exemplo, a porta ela é estreita, mas ela é exatamente o tamanho necessário para qualquer pecador passar. Porque o tamanho dela ser estreita não quer dizer que ela seja limitada, é para todos. A oportunidade da salvação é para todos, para brancos, para negros, para homens, para mulheres, para crianças, para pessoas com religião ou sem religião. A salvação é para todos e a porta ela é estreita, mas todos podem passar, ninguém é impedido de passar.
Ninguém é barrado na portaria. Ninguém é impedido de entrar porque não tem um documento, porque esqueceu a identidade. Não, todos têm o direito de passar. Ela é estreita, mas todos podem passar. E essa visão vai nos trazer a importância de uma decisão imediata e a importância que a salvação ela é oferecida a todas as pessoas, de qualquer tribo, raça ou nação. A salvação é para todos, porque foi Cristo que conquistou. E agora, nesses pequenos versículos, uma outra riqueza que vai nos trazer, o versículo 27 e o versículo 28, ele diz: E ele responderá, não os conheço, nem sei onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. Exatamente esse pequenos versículos aqui vai nos dar uma identidade aqui da rejeição da proclamação do Evangelho. Pessoas que receberam a palavra, que conviveram até com a palavra, porque vai dizer que comeram com aquele Senhor, beberam com aquele Senhor, estiveram juntos, mas ele não os conheceu. Não sabia quem era. Isso é mais ou menos aquela turma que é amiga do Evangelho, gosta de música gospel, gosta de igreja, vai até no culto, dá a sua oferta, mas não querem abrir mão da sua vida, do pecado que carrega. Não quer abrir mão dos prazeres do mundo, não quer abrir mão da sua visão de mundo. Então essas pessoas podem até estar na mesa, mas o Senhor não comunga com ele, não participa com ele. Então aí nós temos uma visão da proclamação que é rejeitada. Aqueles que se assemelham às virgens imprudentes, também registrado em Mateus, né? Nós vamos ver isso. E a intenção desses pequenos versículos é mostrar, primeiro, dedicação. Segundo, um tempo determinado, porque a porta está aberta. Haverá um tempo que tudo isso vai passar. Ou você vai morrer, não vai ter chance de se decidir, ou você então, Jesus pode vir buscar a sua igreja. Haverá um tempo, ok? Então, o momento é agora, é hoje. Segundo, a porta é estreita, mas não diz o texto que alguém foi impedido de entrar por causa disso. Não, o texto diz que ela é estreita, mas todos podem passar. Então o pior dos pecadores pode passar. Aqueles que cometeram as maiores atrocidades na visão nossa podem passar. É estreita, pode passar. Porque é graça, porque é misericórdia, não é por merecimento, não é por prêmio, não é por medalha no peito, é porque simplesmente Jesus pagou o preço. Então, quando nós olhamos o ladrão da cruz, que teve a oportunidade no último momento da sua vida de tomar uma decisão, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é a demonstração que essa porta é estreita e é para todos. Mas é necessário que você se esforce em passar por ela, queira passar por ela, tenha desejo de passar por ela. A salvação ela não é imposta, não é obrigatória, ela não é colocada, é um convite, segue-me. Nós, quando estamos na igreja pregando, ensinando, aí o pastor ou quem estiver pregando faz um convite. Alguém quer seguir a Jesus? Quer deixar essa vida e seguir a Jesus? Ah, ninguém quer? Ninguém levantou a mão? Simplesmente o convite foi feito. Não é uma obrigação do pregador convencer ninguém. Pelo contrário, o pregador não convence ninguém. É o Espírito Santo que age na vida daqueles que querem ser usados. Então o Evangelho é um convite. A porta é estreita. Mas qualquer pessoa pode passar por ela, desde que queira passar, desde que deseje passar, desde que se esforce, como diz, esforça-te, agoniza para passar por ela. Abra mão dos prazeres, abra mão das coisas do mundo, do pecado que nos rodeia, para poder você passar por ela, não pelo merecimento, mas porque é assim, né, que a santidade, para que Deus possa habitar no nosso coração. E essa pergunta traz uma provocação a Jesus interessante, porque ele vai desenhando o que é exatamente o reino de Deus. E a pergunta primeira foi o seguinte, quem chegou depois? São poucos os que serão salvos? Foi a pergunta. E Jesus então, nesses versículos de Lucas, ele vai destrinchando a questão da salvação, ter um tempo, porque a oportunidade será tirada, a dedicação que nós temos que ter no sentido de esforça-te por passar por essa porta, porque ela é estreita. Agoniza para passar por ela, porque ela é estreita. E ele vai dizer também que essa
essa porta, essa oportunidade é dada também àqueles que foram imprudentes, que estiveram com o Senhor da casa, que conviveram com o Senhor da casa, mas simplesmente esse Senhor da casa nunca o conheceu. E eu quero trazer uma ilustração àqueles que são amigos do Evangelho, que nunca se decidiram, não passaram pelas águas, não querem se batizar agora, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa eu curtir um pouquinho mais aqui, deixa eu ser feliz aqui de alguma forma, mas depois, isso aí, quando eu ficar mais velho, eu vou então servir a Deus. Isso se a porta estiver aberta, tanto se você estiver vivo, como também se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Ok, pessoal? Então, esses versículos que nós acabamos de ler agora, eles são belíssimos. Se você parar para pensar em cada um apontamento, nós vamos viajar pela Bíblia de cima a embaixo, de capa a capa e buscando muitas informações. Então, por isso que eu falo com vocês sempre a importância de estudar o Evangelho de Lucas. Não é que o Evangelho de Lucas seja melhor. O Evangelho de Lucas ele tem uma particularidade muito legal, que ele é detalhista, ele vai diretamente no ponto, com palavras, com situações que vai nos trazer grandes revelações, como por exemplo essa palavra, esforça-te, porque no grego é agoniza, no sentido de que você está empurrando alguma coisa muito pesada e você está sentindo aquele cansaço, aquela dor, ao ponto que você geme, né? Ou puxando alguma coisa. No sentido de esforçar para conquistar, para fazer. Então são essas coisas que deixam o Evangelho de Lucas tão rico, né, para o nosso entendimento. Então é claro que a salvação é graça, salvação não é esforço humano, não é conseguir a salvação por alguma coisa, por obras. A salvação é graça, mas cabe a nós também a santificação, a viver com Deus, a estar servindo ao Senhor, a estar caminhando com Ele. Então fica claro que o dono da casa que fecha a porta e deixa de fora são exatamente aqueles que conheciam o Senhor, conheciam o Evangelho, mas nunca se envolveram com Ele. E diz o texto que ele fecha a porta, deixa para o lado de fora e é convidado pessoas estranhas, para fazer parte do banquete. E isso é muito interessante também. Talvez aquela pessoa que você menos acredita pode ser aquela que consiga, de repente, a oportunidade da eternidade, né? Porque nós temos um sentimento de ficar julgando as pessoas pela sua aparência ou pelo que elas fazem. Mas, na verdade, salvação é graça de Deus, é a presença do Espírito Santo. Beleza, gente? Então nós vamos terminar aqui, nós vamos parar por aqui, já são 20 horas e 24 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha no povo que está chegando. Você que chegou aí, bota aí um oi, boa noite, deixa registrado como é que você está, informação sobre sua família, sobre sua vida, né? Como é que está a situação aí, vamos ver aqui. Gilca está aí, Maria de Fátima está aí, Soninha, Deus abençoe, Pastor de Anderson, Ana Sara dos Santos está aí também, Magno Alexandre, Deus abençoe, Miguel Júnior, Deus abençoe também, pessoal que está chegando, já passou, Jorge Luciano sempre com a gente, Cláudia Andrade, João Paulo, Andressa, está aí com a Francisca, Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Você que chegou, deixa um oi, que pra gente é fundamental esse número de pessoas aí, porque isso aumenta a nossa audiência. Amanhã nós vamos estar de volta, tá ok? Amanhã, quinta-feira, com mais uma parte do estudo bíblico da Palavra de Deus. Pelo que eu vi aqui, tá todo mundo bem, não tem ninguém aí, nenhuma notícia complicada. Então nós vamos então parar por aqui, fechando o versículo 30. Vamos caminhar agora, já entrando no capítulo 14, tá ok? Capítulo 14. Então pense sobre isso. Porta estreita. Ela é estreita, mas todos podem passar. Esforça-te. Não se preocupe com quantos, nem quando, ou como, mas se esforça em alcançar essa salvação. E se você tem que tomar alguma decisão, tome logo, porque essa porta vai fechar e não haverá tempo. Ou você vai partir dessa vida, ou então Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, e a gente tem que estar preparado com isso. Beleza, pessoal? Vamos orar então. Deus os abençoe a todos, uma boa noite, graça e paz, e eu tenho a certeza que amanhã nós estaremos de volta. Relembrando aqui, amanhã, 10 horas da manhã, o estudo bíblico com o professor Messias, falando sobre gestão, sobre administração. A primeira aula foi dada hoje, amanhã tem mais, vai até sexta, voltamos na segunda, né, com o estudo bíblico, e que é assim, Deus nos abençoe. Ok, pessoal? Vamos orar, vamos falar com Deus e que o Senhor nos abençoe. Pai querido, rendemos graças mais uma noite na Tua presença.
Agora nos despedimos, pedimos a Ti mais, ó Deus, mais um dia de vida, se o Senhor assim permitir. Saúde e paz a todos aqueles que ouvem, a todos aqueles que passam pela live, aqueles que irão passar depois do horário, vão ver pela madrugada, mas de alguma forma sejam abençoados, sejam, Deus, tocados pela a Tua presença. Abençoe cada membro da Segunda Igreja Batista em Gramacho, cada amigo que visita e está conosco todos os dias, que a sua paz, a sua graça, Deus, repouse sobre eles e sobre a sua família. Traga cura, libertação. Abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, o estado do Rio de Janeiro, todos aqueles que precisam trabalhar. Oro também, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos motoristas de ambulância, pelos segurança, pelas recepcionistas, pelo faxineiro, todos aqueles da área da saúde, que eles sejam guardados pelo Senhor e sejam abençoados. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pense nisso. Porta estreita. Um abraço.